Na verdade, a oficial na época, a oficial maior na época, que era a minha mãe, a dona Carmen, ela precisava de funcionários e como era época de ditadura, ela queria controlar bem os filhos, ela colocou a gente para trabalhar aqui no cartório. E tudo foi feito com a ajuda dos meus colegas que vão para Brasília e que batalham muito para conseguir com que a gente tenha serviço e vamos levando um pouco de alento para as pessoas. Só que quando nós chegamos no hospital, ela também já havia falecido. Então, ninguém ficou com o dinheiro da cigana. Eu acho essa história assim, ela é triste, mas ao mesmo tempo eu acho ela muito pitoresca. Eu acho que eles são as pessoas mais felizes quando saem daqui com a certidão de nascimento deles renovada. Eu achei que foi muito importante. Eu sou Eusete Verderamo Marques, nascida em 6 de dezembro de 1953. Tá? Minha ocupação atualmente continuo registradora do Registro Civil do 33º Alto da Moca, aqui na capital de São Paulo. Tá? Sou casada há 45 anos, tenho 3 filhos, uma delas fez concurso e é tabelião de notas e protestos no interior de São Paulo, a outra é médica e o meu menino estuda TI. E eu continuo sendo sempre uma registradora civil, desde sempre. Eu nasci em São Paulo, tá? Eu fui registrada neste cartório, aqui do Alto da Moca, tá? Então eu casei aqui também, tá? E sempre fui daqui. Eu acho que para mim é uma coisa natural, porque como eu já nasci praticamente dentro do cartório, para mim foi uma coisa natural. Eu nunca pensei em nada que pudesse ser diferente. Eu fui registrada em abril de 1968, certo? Fiquei como escrevente em 1974 e como oficial maior em 1975 e assumi em 88 como registradora oficial. Na verdade, não foi um interesse pelo cartório. Na verdade, a oficial na época, a oficial maior na época, que era a minha mãe, a dona Carmen, ela precisava de funcionários e como era época de ditadura, ela queria controlar bem os filhos, ela colocou a gente para trabalhar aqui no cartório e foi o que aconteceu. Ela era só oficial maior, o seu Dr. Augusto Miranda Figueiredo, que era o oficial, tá? Aí ele me registrou em 68, quando eu tinha 14 anos, e o tempo foi passando. Em 74, quando ele teve um AVC, aí a oficial maior assumiu, aí eu fiquei como oficial maior por indicação do doutor Egas Bolbetti, tá? E depois a oficial ficou ruim, resolveu se aposentar e eu assumi em 1988. Eu nunca trabalhei em outro cartório, nunca trabalhei em nenhum outro lugar. Eu pretendia sair do cartório, eu pretendia ter uma outra profissão, tanto que eu não fiz a faculdade de Direito, eu fiz a faculdade de Letras, com especialização em literatura portuguesa, mas terminei a minha vida toda sempre trabalhando aqui. Todas, porque há 56 anos que eu trabalho aqui e eu peguei todas as lutas que pôde ter. A gratuidade, o serviço sendo, como direi, sendo aperfeiçoado eletronicamente. Então, muita coisa feita por eletrônico, muita coisa desaparecendo, como o reconhecimento de firma, a autenticação, ainda não desapareceu todo. Mas é pouquíssimas pessoas hoje em dia
que precisam reconhecer firma de assinatura ou fazer a autenticação de alguns documentos, porque tudo agora é feito pela internet, é GovBR, é e-notariado. Então isso daí tudo eu peguei. A gratuidade foi o mais pesado que eu peguei aqui no cartório, foi muito pesado. Da gratuidade foi uma coisa, é uma época que eu pretendo esquecer, mas vou te falar, foi uma coisa difícil, tá? Porque todo mundo que trabalha precisa receber. Não é o problema de eu ser a oficial e não receber, o problema não é esse, não é diretamente ligado à minha pessoa ou à pessoa do oficial. O problema é que a gente tem que ter funcionários, e para ter funcionários, eles precisam ganhar. E a gente não ganhando, como vamos pagar? E todas as despesas que há? Você tem que pagar fundo de garantia para funcionários, tem que pagar salário, salário educação, salário família, INSS. Você não pode absolutamente ficar devendo nada para o governo. Então eu acho que a gratuidade veio para nos ensinar a ser um pouco mais humilde, a trabalhar mais, a lutar para termos de volta alguma coisa em troca, tá? Que foi o que aconteceu com a chegada do pessoal da Arpen, que foi quando a gente ia na Anoreg, e aí tinha o Guedes, o Cláudio Marçal, que ajudou muita gente, o Zé Carlos Alves, que ajudava muito o Registro Civil, Beatriz Furlan, era uma pessoa indispensável. Até hoje, ela, mesmo aposentada há 1 ano, ela continua sendo uma pessoa indispensável, eu acho. E o Guedes também, uma pessoa indispensável. O Chacon, que ajuda a gente, ainda é um dos diretores. Tem o Chacon, tem o Juca, tem o Emílio, tem o Odélio, que foram pessoas especialíssimas, assim, especiais mesmo, para resolver o nosso problema da gratuidade e fazer essa lei do fundão. Da Arpen, a Marlene Marchiori também, que foi a primeira presidente da Arpen, muito minha amiga também. Foi ela e o Guedes que arquitetaram tudo, e que a primeira sede da Arpen foi no próprio cartório dela, com uma secretária, que depois aí foi aumentando, até chegarmos aonde estamos hoje, na Praça João Mendes, e com uma nova sede em Higienópolis, que vai ser, não sei quando é que ela vai ser instalada, eu não consigo achar a palavra, inaugurada. Sempre participei ativamente, no dia da abertura, meu nominho está lá no livro de quem abriu, de quem assumiu. Sempre ajudei em tudo o que eles pediram. Eu nunca fui presidente, eu fui só da época da ética. Eu era parte da ética da Arpen, tá? E sempre participei de tudo e dava apoio. Agora, assim, participar para viajar, para resolver essas coisas com políticos, isso eu não fazia. Por causa justamente de ter 3 filhos e ser casada, o que eu podia participar, eu participei. O que eu pude fazer pela Arpen, ir em todas as coisas que foram feitas, essas coisas que vai poupar tempo, essas coisas que o governo eu não lembro mais o nome que a Globo fazia, que a gente participava para ajudar quem não tinha certidão de nascimento até hoje. Mutirões na época. Tá? E também mutirões de reconhecimento de filho. Eu sempre fui uma pessoa bastante participante na Arpen, na época de sua abertura até uns 10, 15 anos depois. Muito grande, porque foi como eu falei, começou numa salinha no cartório da aclimação e hoje em dia temos uma sede na Avenida Higienópolis. E tudo foi feito com
com a ajuda dos meus colegas que vão para Brasília e que batalham muito para conseguir com que a gente tenha serviço e vamos levando um pouco de alento para as pessoas. Fazemos muitas coisas gratuitas, que tudo isso daí faz parte. E se não fosse o fundão, não fosse tudo, nós não poderíamos ajudar tantas pessoas como a gente ajuda até hoje. A Sinoreg é quem cuida do dinheiro do fundão. O diálogo, pelo menos meu, com a Luzia, ou com o Cláudio Marçal, ou com o Zé Carlos Alves, sempre foi muito bom. Eu nunca tive problema nenhum com a Sinoreg, absolutamente nenhum. Quando eu tenho alguma dúvida, eu ligo. Se eu não consigo entender o que está escrito, como eles querem, eu ligo e pergunto. Então eu não tive problema absolutamente nenhum, nem com a Sinoreg, nunca, e nem na Anoreg. Olha, eu gosto de uma história que aconteceu aqui. Várias histórias aconteceram aqui, várias, tá? Mas tem uma que, apesar dela ser triste, ela é muito pitoresca, na minha opinião, né? Esteve um senhor aqui, numa base de umas 4 horas da tarde, pedindo para fazer uma procuração da sua esposa, que estava internada num hospital aqui na Avenida Paz de Barros, para mexer na conta bancária dela, tá? Ela estava muito ruim, mas ela estava lúcida. E ele falou para nós que ela estava assinando. Bom, como ele disse que o dinheiro era necessário para pagar o hospital, nós fizemos a procuração e o funcionário foi com ele no Hospital Clínico-Orbis. Chegando lá, ela era uma cigana. Ela já não conseguia mais assinar, porque ela fumava muito. O atestado de óbito dela veio como tabagismo, tá? Mas o que teve de pitoresco nessa história, que eu acho que é de uma história mais assim, voltou tudo, né? E ficamos dele vir no dia seguinte, logo às 9 horas da manhã, com uma testemunha a rogo, para podermos pegar a impressão digital dela e a pessoa assinar. Às 9 horas da manhã, chegou um outro cigano e não o marido dela, tá? E contou para nós que às 3 horas da manhã, o marido dela teve um infarto fulminante e morreu no hospital, antes dela. Aí a gente já tinha feito a procuração, a rogo, tudo, aí tivemos que fazer uma outra pessoa para podermos ir ao hospital, tirar a impressão digital dela e conversar com ela de novo. Só que quando nós chegamos no hospital, ela também já havia falecido. Então, ninguém ficou com o dinheiro da cigana. Eu acho essa história assim, ela é triste, mas ao mesmo tempo eu acho ela muito pitoresca, porque o marido dela, às 4 horas da tarde, estava tão bem aqui, falando tanto, e de repente ele morreu antes dela. São coisas que só lá em cima a gente pode saber o porquê que acontece. Muitas vezes, por exemplo, teve uma moça que era trans, que ela veio aqui e ela era uma pessoa assim, tão humilde, e a gente ficou até muito amiga, e na hora que acho que eu não vou contar porque é muito triste o que ela falou. Teve uma outra também que chamava Roberta, e que ela que chamava Roberta Gretchen, porque ela havia dançado com a Gretchen e que ela tinha prometido para a Gretchen que quando ela conseguisse mudar o nome dela, ela ia colocar Gretchen, e ela colocou Roberta Gretchen. E outras histórias que são tristes demais, que eu acho que não cabe contar. Quando eu estou aqui, eu já fui chamada de senil, eu já fui xingada, muitas vezes eu penso, às vezes, na aposentadoria. Aí quando eu chego em casa, quando chega no domingo, que eu fico o dia inteiro em casa, aí na segunda-feira eu já desisti da aposentadoria, já venho pra cá. Não consegui ficar em casa. Quando chegou a pandemia, eu tenho a minha filha que é médica, mandou a gente ficar em casa sem sair. Eu consegui ficar 5 dias. Mais do que 5 dias eu não aguentei e voltei para cá.
Eu acho que a parte do trans foi muito importante, porque eles saem daqui muito felizes. Eu acho que eles são as pessoas mais felizes quando saem daqui com a certidão de nascimento deles renovada. Eu achei que foi muito importante. A mudança de nome eu já não sei tanto, porque as pessoas elas são estranhas e elas às vezes elas têm um nome bonito e querem colocar uns nomes meio estranhos que a gente nem sabe se pode aceitar ou não. Isso eu achei muito estranho, eu não esperava. Eu esperava sempre que a pessoa que tivesse um nome estranho ou que não a agradasse, viesse e mudasse para um nome. Teve uma moça que a chamava Cíntia Maria, eu acho que o Maria atrapalhava muito ela mudou só para Cíntia. Entendeu? Agora teve um que queria chamar Lazuli. Então eu achei assim muito, muito estranho, tá? Eu me surpreendi com as pessoas querendo mudar para nomes muito estranhos. E a melhor mudança eu ainda acho que foi a do trans. Não sei, eu ainda acho que precisaria ter serviços novos, tá? E que fossem remunerados, porque as pessoas, tem gente que realmente é pobre, tem pessoas que você vê que é pobre e que vale a pena você dar uma certidão gratuita a elas, porque elas saem muito felizes, como você também vê gente que tem dinheiro, que vem com iPhone e se declaram pobre porque não querem pagar R$ 179 ou R$ 43 numa certidão. Então eu acho que isso é uma coisa que nos deixa muito triste, porque quando a pessoa é pobre, eu fico feliz de dar. Quando eu vejo que a pessoa está me enganando e eu sou obrigada a dar, eu acho que está havendo muito disso aí. As pessoas, os brasileiros, eles eram, quando eu era menina, que eu trabalhava aqui no cartório, a gente ganhava muita caixinha. Bom, eu ganhava tanta caixinha que todo domingo eu ia tomar sorvete na Rua Augusta. Tá? Só de dinheiro de caixinha que dava. Agora, todo mundo quer tudo grátis, sem imaginar os gastos que a gente tem dentro de um cartório. Porque é tudo, é papel de segurança, são funcionários que você tem que ver sempre, você tem que ver a vida deles, para eles trabalharem correto, ensinar que não pode isso, que não pode aquilo, entendeu? E de repente você pode se ver totalmente alheia, sem poder pagá-los. Acho que isso deve ser a coisa mais triste que deve ter num cartório de registro civil. Comigo ainda não aconteceu, mas não sei, nem comigo. Por exemplo, a doutora Genida Sé, a minha melhor amiga na parte de cartório, nós somos unha e carne, e ela é uma pessoa muito inteligente, e ela também às vezes pensa em se aposentar. É mais ou menos como eu. Quer se aposentar num dia e quer voltar no outro. Como eu sou, porque, como se diz, eu sou uma pessoa muito comunicativa. E sou uma pessoa que não arrumo encrenca com ninguém. Se acontece alguma coisa com algum colega, eu ligo, eu explico o que está acontecendo e a gente sempre resolve da melhor maneira possível. O pessoal aqui da capital, todos gostam muito de mim, eu tenho certeza disso. Tá? Deve ser alguém que desgoste, porque também a gente não é. Mas eu quero ser lembrada pelo que eu sou mesmo, uma pessoa bem comunicativa e sempre pronta para ajudar, seja quem for. Valeu! A caminhada sempre vale a pena de fazer uma coisa que você gosta. Eu gosto de ser uma registradora civil.
Eu não mudaria, é lógico que quando eu era menina, eu achava muitas coisas diferentes que quando a gente é adolescente a gente quer, mas eu vejo a minha trajetória, eu realmente não mudaria absolutamente nada, tá? Aqui o cartório me deu o que comer, eu praticamente criei meus filhos, sou formados, pessoas boas. Eu acho que tudo isso valeu muito a pena, de tudo.